Antes de começar, eu queria falar boa tarde para todo mundo escutar de vocês como está a energia. Boa tarde. Eita, caramba, eu já ia pensar em fazer todo mundo se abraçar, sabe? Igual aquelas apresentações, um abraça o outro. Eu faço isso com o meu time direto. Se não tá a energia tá boa, eu faço fazer polichinelo, levanta, dá beijo no cara do lado, tipo Inodê. Pessoal, não precisou, né? A energia tá boa. Antes de falar mais nada, eu queria agradecer o Daniel o convite. Eu estou à frente da área comercial da TOTVS, a área de serviços da TOTVS, a área de canais, sou um estatutário da companhia, e são raros os momentos que a gente consegue falar de vendas do modelo científico no Brasil. Então, esse tipo de evento é um evento de tirar o que a gente diz de uma estrutura comercial artesanal para uma estrutura comercial estruturada. Então, o que a gente está vendo esses dias aqui é algo que não é comum do nosso dia a dia, não faz parte da nossa genética. Vocês vão ver na TOTVS o tamanho da estrutura comercial da TOTVS hoje, e vocês vão ver que a gente está passando por esse processo. A TOTVS é uma empresa de 30 anos, número 1 na América Latina, mais de 12 mil pessoas na empresa. É a primeira startup, né, querendo ou não, que abriu IPO, vale quase 5 bi hoje. Estava ali 5,5, a ação estava um pouco mais. A gente tem clientes em 41 países. Eu trouxe um pouquinho da TOTVS, pessoal, para todo mundo se inspirar no que uma empresa nacional, brasileira, de tecnologia pode fazer e pode chegar. Então, a gente acaba esquecendo que a gente tem dentro de casa uma empresa que é orgulho para a gente, né? Então, é sempre legal a gente ver isso. Outro número que eu quis trazer para vocês, dentro dos BRICS, então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a TOTVS hoje é a empresa que mais investe em pesquisa e desenvolvimento dentro desses países. Então, se a gente tirar Estados Unidos e Europa, quem mais investe em software de gestão, em pesquisa e desenvolvimento, é a TOTVS. Porra, na China não tem? Não tem. Na Índia não tem? Não, não tem. A Índia está lá para testar software dos outros. Então, a gente cria tecnologia, a TOTVS tem código proprietário, então, quanto mais o mundo entrar em guerra, quanto mais tiver problema no mundo, melhor para a gente. Então, porque a gente não tem dependência de software americano, a gente não desenvolve em software que tem código europeu, a gente tem código próprio na TOTVS. Então, também é um diferencial nosso, mas está aí um orgulho para a gente, outro orgulho nacional, empresa que investe em P&D, então investe muito em P&D, então a gente não reduziu o investimento em P&D. De novo, nós somos uma startup que aposta no Brasil, tá? Deu certo, né? Cresceu. Outra coisa legal que a gente comunicou essa semana para o mercado, a TOTVS é líder no mercado no Brasil, a gente tem 50,6%, tinha perdido o mercado, então, que eu digo, quem manda no Brasil hoje é a TOTVS, é uma empresa nacional, pessoal. Então, não é um software americano, um software alemão, então a gente tem a maior penetração de mercado, voltou a tomar mercado na América Latina também, então a gente tem orgulho de ter no Brasil uma empresa administrada por brasileiros, então toda a alta gestão da TOTVS, ela é feita de brasileiros, e a gente investe muito em tecnologia, investe no Brasil, e está aí a liderança, são mais de 70 mil CNPJs no Brasil que são clientes nossos. Por que eu estou trazendo um pouco da TOTVS para vocês, e depois vou entrar na parte de vendas mesmo? Para a gente ter orgulho onde uma empresa brasileira pode chegar. A gente acaba vendo os cases internacionais, sempre acaba esquecendo que no Brasil tem um puto exemplo de empresa que consolidou empresas, de empresa que cresceu, e a gente acaba não usando. Eu sou mentor de diversas empresas, toda a Endeavor, a gente conversa muito com essas empresas, dadas as experiências da TOTVS. O Laércio, que é presidente e fundador da TOTVS, é presidente do conselho da Endeavor. Então, a gente está também investindo muito no Brasil. Então, a gente olha o Brasil de forma diferenciada. Está aí, a gente tomou market share no Brasil. Essa parte também é muito legal, onde a gente tem centro de desenvolvimento. Então, a gente tem, sim, centro de desenvolvimento em Taiwan, tem, sim, centro de desenvolvimento na Rússia, tem, sim, centro de desenvolvimento nos Estados Unidos, tem no México. Aí, nos outros lugares, a gente tem unidades de venda. Todo mundo respondendo para brasileiro. Todo mundo. A alta gestão da empresa é feita de brasileiro. É uma multinacional brasileira que deu certo. Então, isso também, eu sempre volto a falar, eu trabalhei em muita multinacional por muito tempo, e a gente acaba não olhando as nossas multinacionais que deram certo. A gente tem a Embraer, um puta case de sucesso, acabou de ser comprada. É uma pena, porque a gente acaba de novo. O desenvolvimento vai para fora, a gente vira um escritório de vendas.
aqui é diferente, a casa matriz é aqui, né? Então estão aí todos os centros, filiais, unidades de vendas, todas reportam para uma operação brasileira. Daqui uma semana eu estou na China, a gente estava na Rússia há um tempo atrás, então a gente tem centro de desenvolvimento em vários lugares. O que levou a gente ir para países como China, como Rússia? Código proprietário. A TOTVS tem código proprietário. Então, a TOTVS tem código que independe de linguagem americana, linguagem europeia de novo. Isso dá uma independência para a gente. A gente tem linguagem. São poucas empresas no mundo em desenvolvimento que têm linguagem própria. E a TOTVS tem linguagem própria, que nos certifica para ir para outros países, quando a gente fala em questão de desenvolvimento de software, risco de informação. Você imagina o governo russo, eles precisam de sistemas, então, questão de sistemas, como é que eles vão cuidar desses sistemas? Então, é uma questão de propriedade. A mesma coisa acontece na China, tá? Falar um pouquinho da força de vendas da TOTVS, e aqui vocês vão entender por que eu quis ver como estava a energia do time. Cara, a gente tem em torno de 600 pessoas que são vendedores, 200 arquitetos field, muita gente de field. Tudo que a gente escutou hoje foi muita coisa de inside. Pô, eu estou com o meu funil de vendas ferrado, estou com o meu funil de vendas ruim, o que essas empresas estão fazendo de melhor prática? A gente é o oposto. A gente começou no field e a gente está aprimorando o nosso funil. Puta, Rock Content, nós usamos eles. HubSpot, usamos eles. Então, a gente tem muito do que foi palestrado aqui, falado, a gente usa as soluções. Mas nós começamos no lugar inverso a TOTVS. A gente começou no field. Eu tenho uma força de campo enorme. Ela é gigantesca, a força de campo de vendas da TOTVS. Então, você imagina, toda convenção de vendas nossa, 2.000 pessoas. Se você não cria um ambiente motivacional, se você não cria um ambiente que energiza essa pessoa, você está com um problema. A gente conversou agora há pouco ali com a Ana, estava falando, o cara de field, ele tem que acordar todo dia e vender. É muito diferente da maquininha de vendas que a gente está acostumado. Óbvio, se chegar um lead para ele, qualificado, mais fácil. Mas a gente tem uma força de campo muito grande. Eu comentava com o Daniel, a gente estava conversando outro dia, tem uma parte aqui muito grande da TOTVS que a gente está usando isso como um laboratório. Uma companhia que ficou 4 anos sem fazer meta, isso mesmo, 4 anos, isso a gente sabe, discutiu bastante, são 20 meses seguido entregando meta, direto, sem parar, meses, conta Dilma, sem Dilma, crescendo no modelo que a gente está vendo uma startup crescendo. 3 dígitos, para quem conhece muito uma startup, está vendo muito subscrição. A TOTVS entrou no mundo de subscrição há 3 anos, a gente fatura 400 milhões em subscrição, em 3 anos. A força da força de vendas de field. Quem está acostumado com as startups, escutarem ela, o tamanho dessa força. Então, a gente tem especialistas de vendas. Putz, eu tenho 600, 700 produtos na minha lista de vendas. Então, eu tenho uma quantidade, eu preciso de especialistas de venda. Diretoria regional. São mais de 100 escritórios pelo Brasil. Tem escritório em Criciúma, em Chapecó, tem escritório no Acre. Tem escritório na Serra Gaúcha, tem escritório no Paraguai. Então, a gente tem uma complexidade operacional muito grande. 200 arquitetos de pré-vendas e uma equipe de inside, vocês olharem ali, de 300 pessoas, que a gente está entrando nesse mundo do inside. Então, diferente do que aconteceu com a maioria das empresas de software, que nasceram na subscrição, que vocês viram aqui, que elas aceleraram muito a questão de inside sales, putz, viraram uma máquina de vendas, né? Uma máquina de crescimento. A gente não, a gente começou com relacionamento. A gente começou com campo. A gente já começou do lado diferente e a gente está tendo que trazer um pouco a questão de máquina de vendas para dentro de casa. A gente, quando eu olhei as palestras e vi que tem muita palestra aqui sobre máquina de vendas, como melhorar o CAC, a gente olha CAC diário, a gente se mata com CAC, como usar a tecnologia. Mas eu quis dar uma quebrada um pouco e trazer o que a gente tem de experiência de pessoas. Como você transforma pessoas. No fim do dia, a gente sabe, quando você tem uma máquina de venda, você tem pessoas. Aí eu trouxe alguns números para todo mundo ver. Quem conhece o World Economic Forum aqui, em 2016, saiu um relatório deles
falando que quais são os papéis do futuro. Olha, vocês vão ver a diferença que a gente tem. Tem um relatório que você viu daí, The Economist, 90% dos vendedores vão morrer, vai desaparecer o vendedor, e você vê um papel do World Economic Forum dizendo que a primeira posição, a função mais procurada no mercado no futuro é de dados, né? Claro, Big Data, Data Analysis, e o segundo é o vendedor especializado. Falta gente especializada no field, no campo. Esse mercado é um mercado que o cara genérico vai morrer, mas o cara que é estruturado, que a gente escutou hoje, eu não combinei com ninguém que palestrou aqui, processos, o cara que conhece o que vende, está familiarizado com o business do cliente, esse vendedor é um vendedor que vai ser cada vez mais demandado. Mas o vendedor genérico, o rep, aquele tradicional sales representative, esse cara está fadado a morrer. Mas está aqui o relatório dizendo que essa pessoa vai ser cada vez mais procurada. E a gente mostra isso para os nossos times de vendas. Eu mostro para eles. A sua função não vai desaparecer porque tem inside, a sua função não vai desaparecer porque tem hoje um monte de ferramentas de content, outbound, inbound leads, tem um monte de ferramenta. Mas esse mercado é um mercado que está transformando. Então, espaço para vendedor especializado e vendedor bom, está cada vez mais difícil você encontrar vendedor bom. Cada vez mais complicado. Eu vi vocês perguntando hoje, como é que você forma vendedores? Como é que você cria uma força de vendas? Você pode ter a ferramenta que você quiser. No momento que você pisar em field sales, você vai precisar do vendedor especializado. No momento que você entra numa venda, que você precisa de alguém de campo, você precisa tratar com pessoas. Mas eu tenho minha maquininha de inside aqui montada entre o lead. Ele fala, cara, tem cliente que não vai comprar do inside. Você vai ter que ir na rua. O cara não vai comprar um software de gestão e pagar 20 milhões de reais para mudar a empresa inteira dele via tele. Não vai comprar. Você pode comprar o que a gente chama de tecnologia Zero IT, tecnologia com zero implantação. Mas quando você vai para vendas mais complexas, ou que vendas que necessitam conhecer o business do cliente, você ainda precisa de pessoas. Então, o que eu sempre digo para os nossos times, pessoal, nós temos que aplicar tudo que nós temos no dia a dia. Você imagina 1000 pessoas, a gente discutindo forecast, estrutura de forecast na empresa inteira, cara, o marketing nosso fazendo inbound, cara, call blitz, marketing blitz, cara, a gente faz coisas no interior do Brasil chamados marketing blitz. A gente vai para uma cidade específica e faz uma ação de marketing na cidade. Eu vou lá, faço tudo que é digital antes, depois eu começo o físico. Começo um outdoor na cidade, começo o jornalzinho da cidade. O empresário, o dono da empresa no Brasil, pessoal, ele não tem LinkedIn. Ele não usa e-mail marketing, esse cara não existe. A empresa dele fatura R$1 bilhão lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Mas ele não existe no mundo digital. Então eu preciso ir até esse local. Então a gente faz ações de marketing blitz, vai na cidade, só que a gente consegue chegar nele rapidamente. Fiz naquela cidade, vou para a próxima cidade. Fiz naquela cidade, vou para outra cidade. Eu consigo rapidamente penetrar mercados. Tudo isso a gente faz no nosso dia a dia. A gente está usando o Rock Content, que eu falei, fazendo marketing aqui para os caras. A gente usa as soluções. Mas no fim do dia, o que a gente tem? Um ser humano. A gente tem um cara que está lá, ou uma moça, um homem, que acorda todo dia e tem que estar motivado. A gente tem uma pessoa que tem interesses. Então eu tenho ali pessoas, eu tenho que saber lidar por pessoas. Eu posso ter uma máquina de venda, eu posso ter toda a cultura desenhada, eu posso ter processo, mas se eu não tiver atenção para a pessoa, se eu não estiver olhando para essa pessoa, não estiver olhando ela como um ser humano, e sim só processo, no fim do dia você vai ter um problema quando você vai para field sales. O que a gente colocou dentro da TOTVS nessa mudança? Primeira coisa, a gente vinha de anos sem entregar resultado. Primeira coisa que a gente colocou, a cultura vencedora. Todo mundo que trabalha em vendas tem que ter uma cultura vencedora. Tem que bater meta. Porra, Pendinho, você é foda.
tem que bater meta, faz parte do dia a dia de vendas. Vendedor tem que bater meta. Ele tem que acordar. Eu não posso, não vou ser eu que vou bater meta para esse vendedor. Ele tem que acordar todo dia, que a gente diz. Esse cara tem que acordar com tesão, galera. Cara que vai para o field, se ele acordar igual hoje, puta, tá chovendo em São Paulo, trânsito, não vai bater meta. A economia, eu vi os caras falando aqui hoje na palestra, pô, o gerente de vendas tem que saber tirar isso. Você vai para uma reunião de diretoria, puta, nós estamos fazendo um plano, você imagina, estamos fazendo um plano na TOTOS, plano A com Bolsonaro, plano B com Alckmin, plano C com Lula voltando a aparecer. Você imagina como a gente planeja. Eu não posso nunca deixar meu vendedor saber disso. O vendedor tem que acordar. Pô, mas está o Lula, tem que bater meta. Mas está o Bolsonaro, tem que bater meta com o Bolsonaro, não importa. Então ele tem que acordar com tesão. Essa é a parte da cultura. Autodisciplina. Vendedor tem que ser autodisciplinado. Pô, não sei quem, acho que o Diego comentou. Gosta de estudar. Não combinei nada com o Diego, tá? O cara tem que gostar de estudar. Ele tem que gostar, ele tem que estar afim. Se ele não está afim de estudar, não trabalha comigo. Eu já deixo muito claro, isso eu falo em toda reunião com a força de ver. Todo mês nós temos uma reunião, mesma coisa que o pessoal da Rock Content, todo o mesmo modelinho, tudo isso está desenhado dentro de casa. Brilho nos olhos. O cara vai ter que apertar a mão do cliente. Ele vai ter que passar confiança. Pessoal, a gente vende software. O cara paga, assina um cheque para a gente para receber uma implantação de 12 meses. Uma implantação de 6 meses. Vai mudar a empresa dele. O cara precisa passar confiança para o cliente. Se preparar. Vendedor que não planeja a semana. Quebrou. Vendedor de field que não planeja o que ele vai fazer na conta. Ferrou. O cara não se prepara, só que, de novo, são perfis difíceis de conseguir esse tipo de perfil. Difícil de estar automotivado, mas faz parte. Você tem um programa de remuneração que paga bem, você dá premiação, você mostra para ele, a gente manda carta para a casa da esposa dele, agradece ela, a gente faz questão de agradecer quando o cara estoura mesmo, a gente faz pequenas lembranças, mas, de novo, faz parte do vendedor ter tesão e acordar de manhã. Não quis escrever, Daniel, porque eu sei como é dentro daqui, mas faz parte do dia a dia dele, tá? Essa é a responsabilidade dele. Outra coisa que a gente colocou, planejamento. A gente tinha uma cultura, e ainda vê, muito vendedor de campo, que não planeja o mês, a semana, não faz planejamento. O cara não planeja, cara. Cara, eu sou o Pelé, nasci com o dom. De novo, um Pelé nasce na vida. O cara tem que fazer planejamento, tem que fazer parte do dia a dia dele, planejar ou as ações de uma conta. Uma conta grande, você precisa planejar. A preparação para ganhar uma conta grande, eu digo que 80% para ganhar uma conta grande é interno, 20% é externo. 80% são reuniões dentro de casa. Porra, Pendina é um saco, não trabalha em vendas. Esquece de conta grande, vai trabalhar em outra coisa. Tem que ter reunião com toda a equipe para discutir qual que vai ser o approach no cliente. Puta, eu trabalho deals, eu trabalho várias visitas. Tem que planejar. Eu lembro até hoje, eu fui num curso nos Estados Unidos, o cara estava reclamando que o vendedor dele não conseguia visitar mais de 7 clientes por dia. Eu quase tive um ataque cardíaco. Eu falei, caralho, 7 clientes no dia. Ele falou, cara, não, mas eu tenho um vendedor na Califórnia, que na Califórnia tem a tal da Highway lá em Los Angeles, ele só visita 4. Eu, puta que pariu, cara. Faz uns 3 anos isso. Saí com vergonha, né? Fiquei, caraca, meu. Aí você vai para o vendedor, ele fala, não, o cara desmarcou, dá. Provado. Dá e é provado. Você consegue, São Paulo, você consegue ter um pouco de delay. Se você planejar, já consegui visitar 5 clientes na cidade de São Paulo. Uma aposta com o meu time de vendas. Uma aposta. Tomei café da manhã e jantei com o último. Mas eu visitei. Tive com 5. Cara, depende muito de como ele planeja a sua vida. Óbvio, está no Brasil, né, pessoal? O cliente vai, atrasa, chega tarde, esqueceu da reunião. Tudo isso faz parte do dia a dia do vendedor. Mas ele não planejar no domingo, a semana, eu falo para vocês,
Eu tenho vendedor que bate meta pra caramba. Domingo esse cara manda e-mail direto. Ou eu tenho que aprovar a proposta dele. Eu sei que o cara está no domingo já fazendo o plano dele. São aqueles que vendem 4, 5 contas sendo field, vendendo software, pessoal, de gestão. Não é fácil você assinar vários contratos de software de gestão. Esse cara planeja muito bem a vida dele. E você sabe que ele planeja. Só que ele não conta para ninguém. Vendedor esperto, né? Não conta, não compartilha. Chama ele para ser gerente, também não quer. Está ganhando dinheiro para caramba. Vai ser gerente, vai instruir os outros a vender igual ele? Jamais. Jamais. Não sei se a mulher dele falou que ele, putz, você não vai ser foda se não for gerente, aí ele vira. Mas normalmente, o cara quer ele vender, pô, ganhar dinheiro. Está certo, é o papel dele. Mas você vê como quem planeja muda o dia a dia dele. Então é super importante a preparação. Não só planejamento, mas preparação, capacitação. Então essa é outra coisa, uma cultura que a gente impôs. Tinha-se uma cultura lá dentro, e tem gente aqui que eu conheço que trabalhava lá, que era uma cultura de tiração de pedido. Pô, você tem cliente pra caralho, uma base enorme. Eu espero o meu cliente tirar pedido. E tinha gente que batia a meta assim, até você chacoalhar, né? Na hora que você tira a carteira dele, fala, te vira, conta nova, vai para a rua, você começa a mudar esse conceito dentro de casa. Mas, em algum momento, com uma equipe tão grande, você pode criar momentos que o cara se acomode. Mas a gente tem todo um processo montado, gestão de contas, metas, não atingiu meta 3 meses, tem que ir para o plano 6 meses, tchau. Essa cultura está bem imposta dentro de casa. Óbvio, né? A pessoa está treinada, se é num mercado diferente, mercado novo, a gente dá alguma série de waivers, mas normalmente essa cultura já está desenhada. E eles sabem, não tem segredo nenhum. 3, accountability e autodisciplina. A gente tem capital aberto, então a TOTVS eu tenho um conselho de acionistas, eu tenho um conselho de administração, tenho acionistas, capital aberto, 80% do meu capital está na mão de estrangeiros. Eu tenho que cumprir com o meu forecast. Se eu não cumpro com o meu forecast, eu quebro todo o desenho que está na companhia. Então, o que a gente sempre diz, o vendedor ele tem que cumprir com as palavras dele e ter muita autodisciplina. Putz, Apendino, você está pedindo pra caramba tudo. Faz parte do sales rep do futuro. Daquele vendedor que vai ser demandado pelo mercado. Faz parte, ele tem que ter isso. Se o cara não tiver autodisciplina, não for estruturado, não cumprir as palavras que estão combinadas, também não vai passar para o outro lado. Ele precisa entregar o que ele combinou. Ele precisa ter autodisciplina para acompanhar as metas dele. A gente tem um dashboard na TOTVS, que o vendedor consegue ver o atual dele, né, como é que ele está, quantas contas ele fechou, a meta e o pipe. Cara, vendedor com 5x pipe, 5 vezes pipe, bate meta sequencial sem parar. Cara, isso é matemático. A gente tem isso lá dentro de casa, 5x pipe, bate meta. Cara, vai vir pedido. Ele vai conseguir bater a meta. Tem vendedor que não tem a autodisciplina de entrar no dashboard dele. O cara é o Pelé com o Neymar junto. O cara nem sabe, ele tem o Excel dele lá, entra na reunião de forecast com o chefe dele, somebody love. Somebody, não, é que essa... Cara, reunião de forecast, sem o CRM preenchido. Reunião de forecast, sem usar os indicadores, não começa. O vendedor é mandado embora. Tchau. Não começa a reunião. Por que acontece? Você faz isso, ele só prejudica a vida do gestor dele. Acaba com o gestor dele. No momento que ele cria confusão, e a gente tinha muita gente dessa. Não, porque o governo, essa semana... Cadê o pipe? Não, porque o pipe... Próxima reunião, você volta e a gente conversa. Isso é uma mudança que a gente tem que fazer, porque o cara sempre vai ter uma desculpa. O vendedor gosta de dinheiro ou de desculpa, né? Então, troca, né? Eu prefiro dar dinheiro para o cara. Dar dinheiro, ganhar dinheiro, só que a gente cobra ele. Autodisciplina, ganhar dinheiro. Autodisciplina, comprar a bolsa cara. As vendedoras nossas, tudo manda de Louis Vuitton, lá chique pra caramba. Adoro esse barco. Então, quando o cara compra barco, cara, puta, coisa que dá mais custo é barco, cara. Mas o vendedor comprou barco, é alegria, estamos felizes pra caramba. A autodisciplina dele. Tem que ter a autodisciplina. Ele tem que ser autodisciplinado. Não é o gerente
que vai ensinar o cara a ter autodisciplina. É impossível, galera. É impossível. O gerente pode guiar ele. Pô, usa o CRM, faz pipeline, usa a mídia digital, separa a tua manhã para fazer calls, à tarde você visita cliente. Segunda-feira, planeja call. Sexta-feira, reunião interna no escritório. Os outros dias você faz... O gerente pode ajudar ele. Mas se o cara não tiver autodisciplina, cara, é difícil ter tantos Pelés por aí. Eu vou falar para vocês, é muito difícil. O cara pode se dar bem o quê? Sabe como? Pegando uma puta carteira, né? Aí ele se dá bem pra caralho, tudo assim, muda a carteira dele, acabou o Pelé, ferrou, tirou o time e ferrou, né? Outro item que a gente colocou, capacitação. Cara, o Diego falou, tem que ser curioso. E a empresa tem que dar treinamento. Não adianta tirar treinamento, achar que treinamento não é importante. Putz, a Pendina é foda, eu entro uma vez, entra um vendedor a cada 3 meses na minha empresa. Acho um modelo de capacitar ele. Pode ser ele sendo sombra, pode ser que algum gerente, algum vendedor que quer ser gerente, você coloca do lado dele, capacita. Dá a possibilidade de ele se capacitar, dê a possibilidade. Se ele não se capacitar, também, de novo, aí é uma questão que a gente já sabe do dia a dia. Treinamento, o cara tem que gostar de vir numa reunião como essa. Ele tem que estar afim de escutar o que a outra empresa está fazendo. Ele tem que estar afim de conhecer seus produtos. Se ele não está afim de conhecer o produto, toda hora que tem alguma venda mais complexa, ele chama o pré-vendas, ferrou, o custo de vendas subiu lá no céu. Então ele também tem que ter essa vontade de se treinar, tá? Por último, que eu quis trazer aqui, eu normalmente não falo isso na reunião com os vendedores. Cara, não bateu meta, troca. Deu plano, dá possibilidade, não deu certo, troca. Faz parte do jogo. A cultura que a gente está criando agora é que tem lugares, tem unidades nossas. Muito vendedor já chega, puta, não deu, né, os 6 meses, então, já estou indo. Mudou, cara. Tem que dar exemplo. O que acontece? Quando a gente tem, vou dizer, 20 vendedores, insights, o que for, você mantém na empresa, 10 batem meta e 10 não batem meta, o cara que bate meta vai ficar puto. Que você manteve o pessoal lá. Puto da vida. Por que ele está aqui, tu quer bater no meta? Tem que limpar. Tem que trocar. Faz parte até para você motivar o batedor de meta. Tem que trocar. Não tem, pô, mas a Pendino, eu tenho aqui uma vendedora, tá há 6 meses, a gente gosta dela, ama. Eu fui para Manaus demitir uma pessoa. Peguei um avião, fiz questão de ir lá, eu pessoalmente. Pô, mas ela é carinhosa. Puta, põe ela no financeiro, cara. Na contabilidade, se ela é carinhosa. Tira ela da área de vendas. Põe, sei lá, em outro departamento da empresa. Não dá. Equipe de venda precisa ser equipe de alta performance. Tem que puxar a barra. Se você mantém gente na estrutura que não tem o perfil e que não dá exemplo, você está sendo conivente. Então, a liderança e a gestão de pessoas é extremamente importante. E eu escuto muito isso. Porra, mas o cara é bacana, ele está aqui na TOTVS há, 35, põe em outro departamento, cara. Eu não tenho, adoro a pessoa que tem escola, experiência, cara que está há muito tempo na empresa, não tem problema nenhum. Mas não coloque ele junto com um time que tem a cultura vencedora. Cultura de ganhar jogo. Cultura de ser ganhador. Puta, é muito americanismo. É americanismo, a gente quer... Puta, mas nós vamos no churrasco, a gente gosta de futebol, a gente gosta de carnaval. Mas na hora de bater meta, tem que ter cultura de gente que ganha. Eu não posso ter uma cultura interna na minha empresa de pessoas que estão olhando, putz, mas ele é bacana, ele é legal. Não é isso. Não é isso que vai fazer seu time ganhar. Então, traga, forme, forme seios representativos, o cara que você quiser, coloca o cara lá que é geração de demanda, não contrata uma pessoa que pode subir na carreira, vai formando gente nova. Vai formando gente nova, porque em algum momento você vai ter que trocar. Óbvio, dá chance, treina, capacita, mas a liderança e a gestão é muito importante. Tem muita empresa que tem times de campo grande
que não faz troca. A gente acaba se acomodando com as equipes, tá? O que eu coloquei aqui? Fonte do Gartner, desculpa pessoal, mas é o meu mundo, né? Nem todo mundo acaba vivendo esse mundo de TI, eu acho que hoje em dia todo mundo faz parte disso. Que leva o cliente ao sim. Empresa e impacto da marca, 19%. Produto e entrega, 19%. Preço, 9%. Preço. Experiência de vendas, 53%. Pesquisa do Gartner. Não sou eu que estou dizendo. Experiência com o processo de vendas da empresa. A importância da gente ter um processo bem feito desde lá do site, desde o conteúdo. Mas se o seu vendedor não está preparado para dar experiência, também você vai ter um problema na hora de ter o sim do cliente. O mais legal de tudo é o preço, né? Eu sempre falo isso para os meus vendedores, mas, puta, o que chega de pedido de preço no fim do mês, cada coisa esdrúxula. Mas tem que deixar, às vezes, o cara bater meta, né? Então, a gente acaba apoiando o time. O que eu trouxe aqui, trouxe aqui nesse finalzinho, foi a questão, de novo, tudo que é importante para o vendedor, tudo que é importante para a gente olhar que está em volta do vendedor, e um item para os meus colegas de palco não baterem em mim. Eu sou um cara, estou com uma força de vendas de campo. Também fonte do Gartner. Momento que o cliente usa o digital. Porra, Pendino, o cara de campo não usa o digital. Usa. Ele está usando tudo que a gente está escutando de digital hoje. Fase inicial, 93% está olhando digital. Fase intermediária, digital. Fase final, ele ainda está recebendo informações digitais. Ele ainda está olhando o meio digital. Tenho que olhar o digital? Claro que tenho. Não vou criar uma máquina de vendas e um processo de vendas. Não vou ter CRM, tem que ter CRM, é mandatório. Não vou ter inbound, tem que ter inbound. Não vou fazer webinar, tem que fazer webinar. Tudo isso é super importante, porque está aqui, ó, comprovado de novo. Mas a gente viu no slide anterior, 2 slides anteriores, que a experiência de vendas é importante. Tem um vendedor na experiência de vendas. Sempre tem um vendedor ali, quando você vai para o campo. E se você tem uma máquina de vendas, Super Bowl, o melhor CRM do planeta, você tem um CRM da ponta, e não está olhando só a gestão do seu vendedor, você não está criando uma cultura de ganhador na sua equipe, você vai ter um problema. Mas o que eu quero colocar aqui no final, para todo mundo, é que a gente tem que olhar que tem um ser humano e tem o digital. Então esse é o mais importante, a gente não pode olhar uma empresa ou uma estrutura comercial sem desconectar os dois hoje em dia. Talvez há 20 anos atrás, talvez seria só o ser humano. Mas hoje em dia tem o digital. O vendedor tem que fazer LinkedIn, tem que fazer post no Face, tem que saber fazer televendas, tem que fazer call blitz, tem que ligar para o cliente, tem que ligar. Mas, de novo, a gestão tem que olhar que tem um ser humano, que tem que acordar com tesão. Não importa o dia, tem que estar afim de se capacitar. O cara tem que estar afim de se capacitar. O cara tem que ter disciplina e planejamento. Faz parte do dia a dia dele. Tem que ter preparação para uma venda. Então, hoje, o que está acontecendo é o vendedor com o digital que está se transformando nesse futuro de vendas. Então, o cara tem que saber tratar os dois. Pô, Pendino, eu sou jurássico. Eu trabalho há 20 anos com software de gestão. Puta, comecei lá na estagiária. Comparado com o que eu estou vendo no mundo hoje, eu sou jurássico. Mas o cara tem que se atualizar para estar no digital. Não tem jeito, ele tem que se atualizar. Mas, de novo, se eu tenho uma empresa só digital e não estou olhando o ser humano, eu vou ter um problema. Porque eu não crio equipes engajadas e vencedoras. Pessoal, quem tem startup sabe muito bem o que é isso. Na hora que você traz um vendedor de mercado, um figurão que não tem a cultura da tua empresa, ele derruba, arrebenta a tua empresa. Ele quebra a tua empresa no meio. Então, ele quebra o modelo. Então, você tem que olhar sempre a pessoas quando você for para o campo. Pessoal, era isso.
Está aqui meu telefone. Quem precisar de alguma coisa, temos 5. Está ali, ó, 4,56. 54. Vamos lá. Todo mundo tirando foto do seu telefone. Cadê o telefone? Volta o telefone. Pô, volta aí, tá aí o telefone, pode escrever. Faço questão de toda a palestra que eu faço, com toda a força de vendas da TOTVS inteira, coloco o meu telefone, se eu demoro para responder o WhatsApp, demoro um pouquinho, mas respondo, ou no mesmo dia ou no outro dia de manhã, sem exceção. Sem exceção. Qualquer pessoa da estrutura de vendas da TOTVS pode me acessar a qualquer momento. Portas abertas, custo todo mundo. Sem problema nenhum. Acho que hoje é o meio que funciona, né? Então, WhatsApp, e-mail, eu nem coloquei, porque não sei nem quem usa e-mail, mas coloquei mais. Vamos lá, perguntas. Vamos lá, gente. Ali. Tem uma ali. Qual é o seu nome? Meu nome é Humberto, sou fundador da lavadeira.com. Você mencionou metas, especificamente quais são de 3 e 6 meses? São bater 3 meses seguidos? 3, ele não fez o tri, ou seja, a meta a gente controla trimestral, né? Então, a gente bate meta mensal, tá? Mas para gestão de vendedor é trimestral. Para quem está aqui no mercado, eu vim de multinacional, cara, controlar a meta mensal, e se você conseguir semanal é um puta negócio. Mas já olha ele mensal, fez o tri. O vendedor fez o tri, ok, passou. Não fez o tri, ele tem um plano de ação. Não fez o outro trimestre, troca, tá? Mais alguma pergunta? A gente tem mais aqui na frente, 3 minutinhos. Estou respeitando o horário ainda, Nelson. Por favor. Boa tarde, Fernando da Security Link SV, empresa do grupo Graber. Você conhece o Peter da Endeavor? Conhecemos vocês também há um bom tempo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, porque até onde eu sei a sua venda é bem técnica ainda, né? E você formar um vendedor técnico tem o seu custo, né? E você fala muito na performance versus, né, o fitting e trocar e ser profissional. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho dessa dualidade do custo de formar um vendedor técnico e de trocá-lo caso não dê fit. Obrigado, a gente conhece vocês muito bem. Acho que o Diego comentou isso hoje. Isso é um dilema padrão de toda empresa. O que a gente fez? A gente tinha no passado, e óbvio que não deve ser o caso de vocês aqui, o nosso inside na TOTVS, ele era mais parecido com um assistente comercial do que um vendedor. Então, a gente mudou isso, que parece um negócio besta, mas acontecia. Então, o que a gente está fazendo é que o inside está se formando, está virando e transformando nosso celeiro de força de vendas de campo. Então, eu estou tirando a pessoa que tem perfil do escritório, e óbvio que eu dou mais dinheiro para o cara de field, né? Pancada é maior no field, e mais difícil a vida, que eu incentive esse cara de inside se transformar num vendedor de campo. Experiência nossa, 80%, 90% dá certo quando a pessoa quer. Às vezes o cara não quer deixar de ir para a academia no fim do dia, todo dia da semana. Foi para o campo, você sabe. Visitar cliente lá, não sei aonde, ferrou a academia, acabou a rotina. Então a gente acabou transformando o cara de inside num celeiro de gente de campo. Tem mais uma? Última pergunta. Pendino. Opa. Boa tarde. André da Maia BCM. Eu, assumindo que a TOTVS tem um ciclo de vendas longo, eu acredito, por ser um sistema de gestão, como é que você faz a cobrança dos seus vendedores, sendo que o ciclo é um ciclo longo? Como é que você trata isso? O ciclo médio nosso, 3 meses, tá? Dependendo, aí tem clientes grandes. A gente chegou a fechar cliente gigantesco agora em 4 meses, tá? Então, a gente tem tentando encurtar o ciclo. Pipeline. Pipe. Se o cara tem pipe, e não é pipe, eu tenho um trimestre à frente, é 5 vezes o pipeline mensal dele. Então, se ele tem um pipe, eu consigo deixar ele confortável com essa questão de ciclo, porque ele vai fazendo o pipe dele, e a gente tem uma cobrança de pipe, assim, é sagrado. Eu não comentei aqui muito para vocês, que parece talvez até besteira falar isso, é redundante falar de pipeline, mas o pipe é sagrado. A gente tem reuniões de pipe com marketing, você imagina, aquelas puta briga, um puxa para um lado, puxa para o outro, mas o pipeline é extremamente sagrado. Então, se o vendedor
ter um controle de pipe elevado, a gente consegue ter essa questão do ciclo grande, quebrar essa questão do ciclo grande dele, tá? Daniel, você que manda, acabou o tempo. Maravilha, aqui, cara. Você pode terminar à vontade. Não, então, tem mais uma pergunta só, você que sabe. Eu tô à disposição para o... Mas você vai ficar por aqui, não vai? Ficarei. Então, beleza. Então, o Daniel acabou comigo aqui, pessoal. Acabou a palestra. Então, estarei aqui fora, converso com todo mundo. Vi que você pediu para a gente falar. Senta aí e já conversa. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Valeu.